Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores. Hospitais sem médicos e enfermeiros. Uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias Conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere um bate-papo sobre reforma política e a participação das mulheres. Apesar de representarem 52% do eleitorado, elas são minoria no Congresso Nacional e em outros espaços de poder. A baixa presença feminina na política tem motivado debates e cobranças por alterações no sistema atual. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Marlise Matos, professora do Departamento de Ciência Política da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, e coordenadora do NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher. Olá, Marlise, seja bem-vinda mais uma vez. Muitíssimo obrigado por participar aqui conosco. Prazer é todo meu, é uma honra. Bacana. Marlise, por que é importante que mais mulheres participem da política no país e ocupem cargos públicos? Qual a importância disso? Então, Denise, assim, existem inúmeros argumentos, né, para que a gente possa justificar aí, né, de maneira mais consistente a maior participação efetiva, né, a ocupação dos cargos de poder e decisão pelas mulheres, né. O argumento que, para mim, é mais substantivo para pensar essa condição da subrepresentação das mulheres é o do desperdício da experiência feminina e da capacidade do potencial que as mulheres têm de vir a contribuir para a política. Então, as mulheres, diferente dos homens, não porque existe uma essência masculina, por oposição a uma essência feminina, as mulheres são socializadas diferentemente dos homens, não é? As mulheres têm percepção do mundo, têm valores diferentes dos homens, né? E, inclusive, por conta dessa exclusão histórica das mulheres dos espaços de poder e de decisão, as mulheres, por exemplo, hoje não estão dentro do espaço político da mesma magnitude e não se forjaram nos vícios, né, nas deformações que a lógica do sistema político, inclusive no Brasil, promoveu. Então, as mulheres, inclusive, têm uma contribuição, talvez, à política no sentido de trazer a sua visão do mundo, a sua interpretação da realidade, a sua percepção do que sejam os problemas nacionais e como tratar desses problemas nacionais. No mundo inteiro, isso é um elemento comparativo das pesquisas que investigam a participação política das mulheres. As mulheres se atentam para questões que são estratégicas e fundamentais para o desenvolvimento brasileiro, tipo o quê? A educação, né, uma valorização fundamental né, da política de educação no Brasil,
a questão da saúde, né? A questão da habitação, a questão do saneamento básico. Então, no mundo inteiro, as mulheres vão para os parlamentos discutir questões que são estratégicas, inclusive para o nosso desenvolvimento Necessidades social. básicas, né? Fundamentais, que o Brasil tem uma dívida histórica e que não resolveu. Quem sabe, se tivéssemos mais mulheres, o foco do nosso parlamento deixaria de ser sobre questões menos importantes e essas que são centrais para a agenda do desenvolvimento nacional virassem questões de fato importantes, né? Agora, professora Marlise, qual é a situação do Brasil em relação a outros países, por exemplo, da América Latina? Lamentável, Denise, lamentável. O Brasil, com o protagonismo econômico e político que ele tem na nossa região, o papel, né, macroeconômico, geopolítico que o Brasil tem, ele pratica as piores taxas de representação de mulheres da América Latina. A gente, nos dados do IPU, que é uma agência da ONU que faz, né, contabiliza essas informações, a gente está praticando taxas mais baixas do que os países árabes, né, que aí estão em torno de algo como 17%, 18% de representação. E as mulheres nos mundos árabes, na religião islâmica, por exemplo, têm direitos muito mais cerceados do que as mulheres brasileiras, por exemplo. Então, e aqui há uma dissincronia, um descompasso absurdo, né? E é vergonhoso que a democracia brasileira esteja devendo ainda, né, às mulheres a maior entrada dentro dos espaços de poder e decisão. Você nos contava anteriormente que me parece que na Bolívia... Na Bolívia, hoje, né, no último ano, foram eleitas 52% de mulheres, né? A Argentina tem algo em torno de 42% de mulheres. A Costa Rica pratica 48% de mulheres. E nós amargamos os nossos 9%. Agora, professora Marlise, por quais motivos, então, há poucas mulheres na política, em cargos políticos? Quais fatores levam a esse quadro? Esse é um fenômeno multideterminado, né, Denilson? Assim, quase sempre os repórteres colocam o microfone na minha boca achando que a gente tem uma solução mágica. Como são vários determinantes para essa subrepresentação, uma única solução não resolve o problema. Você tem fatores desde a cultura política, em que sentido? Essa cisão, mulheres ficam no privado, homens no público, levou uma legitimação da atuação política pública dos homens e a uma deslegitimação da atuação política das mulheres. Hoje você tem mulheres que, ainda assim, com essa divisão que ainda opera na sociedade brasileira, as mulheres foram para o processo de escolarização, elas foram para o mercado de trabalho, elas continuam, infelizmente, responsáveis pelo cuidado do domicílio, da família, das crianças, dos maridos, e aí você vai pedir a elas simplesmente que elas escolham uma quarta jornada de trabalho, ou então elas vão ter que abrir mão de alguma jornada. Então, o custo da participação para as mulheres ainda é muito alto no Brasil, porque você não discute as outras questões ligadas, por exemplo, ao cuidado da família, dos afazeres domésticos, a divisão sexual do trabalho. Então, assim, você tem também uma estrutura político-partidária institucionalizada, onde homens comandam partidos, as regras da lógica partidária operam pelos princípios, pelos valores masculinos. Te dar um exemplo muito simples. Reuniões partidárias. Homens marcam reuniões partidárias às 10 horas da noite. Como que uma mulher que tenha filhos vai participar de uma reunião partidária cheia de homens às 10 horas da noite, Denilson? Me responda simplesmente essa pergunta. Você tem reuniões, grandes plenárias para votar as primárias de um partido. Tem espaço para colocar crianças naquele lugar de reunião partidária? Não tem espaço para colocar crianças. Então, o problema não é individual das mulheres, né? É um problema institucional de uma lógica partidária ainda masculinizada, onde as mulheres ocupam as periferias ou então estão lá segurando a bandeira para os candidatos homens, né? Certo. Marlise, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe e logo em seguida a gente volta a conversar, inclusive, sobre algumas propostas para alterar esse quadro. Vamos lá? Vamos. A discussão sobre a participação da mulher na política reuniu autoridades e especialistas em um debate na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Os participantes apresentaram propostas para aumentar a representação feminina em cargos eletivos. Representantes de movimentos sociais cobraram mais empenho dos parlamentares na efetivação de uma reforma política democrática. É muito importante que a bancada feminina da Assembleia assuma, junto com a sociedade civil, a defesa de uma reforma política ampla e democrática. Nós queremos, com certeza vamos conseguir, participar das instâncias de poder em igualdade. Não é uma luta contra os homens, é uma luta de igualdade de direitos entre homens e mulheres. Com essa reforma política, a gente garante, quando
a gente pede uma lista alternativa, um homem e uma mulher, ou vice-versa, a gente está garantindo uma participação de paridade dentro da sociedade. As mulheres representam 51,3% da população brasileira, mas sua participação na política é pequena. As últimas eleições deixaram isso muito claro. Na Câmara dos Deputados, são apenas 51 mulheres, de um total de 513 políticos. No Senado, das 81 cadeiras, somente 12 são ocupadas por senadoras. Isso dá um total de apenas 10,6% de representantes femininas no Congresso Nacional. Para a deputada federal Jo Moraes, as mulheres brasileiras exercem um papel central na sociedade e têm o direito de participar das decisões cruciais para o país. As mulheres, evidentemente, que não são algo estranho à sociedade. Elas são a metade da população economicamente ativa. Elas são a maioria das eleitoras. Entre os doutores titulados na última década, elas são 51%. Logo, as mulheres é que fazem esse país. Têm o direito de opinar sobre os destinos. E só nos espaços de poder é que as mulheres podem definir o que é bom para o país. Por isso que nós consideramos que a luta para que as cadeiras sejam divididas entre homens e mulheres é a principal luta da democracia brasileira. Desde 2009, uma exigência do Tribunal Superior Eleitoral obriga que pelo menos 30% das candidaturas dos partidos sejam dedicadas às mulheres, mas a bancada feminina continua sendo a menor. Durante o debate na Assembleia, a senadora Vanessa Graziotin apresentou uma proposta que pode mudar esse quadro. Nós queremos mudar a cota, que hoje é 30% de candidaturas para 30% de cadeiras, ou seja, ter uma garantia que no mínimo 30% das cadeiras sejam preenchidas por mulheres. Para a ministra do Tribunal Militar, a luta agora é pela conquista de uma representatividade efetiva. As mulheres estão brigando para ter voz, né, e ter um assento maior dentro do Congresso, porque a famosa lei do batom, que garante uma candidatura mínima de 30% e máxima de 70%, ela é importante porque é uma política afirmativa, mas que não resultou, né, naquilo que se esperava. A ministra aponta que a educação pode ser um caminho para levar a mensagem da equidade de gênero para a sociedade. A educação é a chave de tudo, porque o papel do professor é exatamente levar esta mensagem de igualdade material e não apenas de igualdade formal, que é o que a lei contempla, às novas gerações que vão, né, crescer com uma outra visão de mundo e com outro discurso. A história não caminha em saltos, a história é um processo continuado. E para que ele continue sempre avançando e as conquistas civilizatórias sejam cada vez mais alcançadas, é preciso que as gerações futuras se comprometam com essas propostas. E o papel do professor é exatamente isso, levar esse comprometimento, levar essa discussão, levar esse debate para dentro de sala de aula. Agora, professora Marlise, mais de 100 entidades, entre elas a Ordem dos Advogados do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos, centrais sindicais, a União Nacional dos Estudantes, se reuniram em um movimento chamado de a Coalizão pela Reforma Política Democrática e apresentaram à sociedade um projeto de lei de iniciativa popular. Uma dessas propostas relativas à questão de gênero é a paridade na lista pré-ordenada, paridade de gênero na lista pré-ordenada. Essa seria uma boa proposta, na sua avaliação, para enfrentar esse problema da subrepresentação das mulheres na política? Qual que é a sua avaliação a respeito disso? A lista pré-ordenada, né, ela é uma solução importante e ela é uma regra simples, né, sem mudanças drásticas, nem no sistema de votação e nem no sistema de lista. Você não precisa nem mudar a lista para que ela seja fechada, você simplesmente realmente coloca um homem e uma mulher. Só com essa medida, no dia seguinte da eleição, Denilson, nós já teríamos mais mulheres no parlamento. Não é? Deixa só a gente explicar, Marlise, como é que seria essa lista pré-ordenada? O eleitor, o partido apresentaria uma lista e o eleitor escolheria? Seria isso? Dentro das condições do sistema eleitoral vigente, né, a proposta não é de mudança do sistema de lista brasileiro. Nós praticamos no Brasil um sistema de listas abertas. O que significa isso, Denilson? Que é o eleitor quem define a classificação dessa lista, votando mais ou menos
né, naqueles candidatos. A diferença é que o partido vai colocar uma lista ordenada por homens e mulheres. E o que invariavelmente acontecia é que quando ele apresenta essa lista para o sistema político, você tem o eleitorado decidindo. E se você tem todos esses processos acumulados de discriminação histórica, as mulheres acabavam ficando no final daquela lista. E invariavelmente com muito pouca chance de elegibilidade. Sendo a lista pré-ordenada, o partido vai ter que atribuir, né, a lista vai mudar o sistema no sentido de que ele predefine uma lista antecipadamente, mas o eleitorado continua votando naquela lista. E pela pré-definição você já teria, né, uma atribuição de posicionamentos diferenciados. O que é importante, eu acho, pensar aqui, né, e eu acho que essa é uma questão também importante da reforma política, é que a gente precisa discutir o sistema eleitoral político brasileiro, Denis. O Brasil precisa, nesse momento, eu acho que a gente está vivendo com toda clareza um esgotamento das relações políticas montadas dentro dessa lógica desse presidencialismo de coalizão, com as regras que a gente construiu em 1988, e nós precisamos reformular essas regras. Uma das possibilidades, de fato, para democratizar o acesso das mulheres ao poder é essa, listas fechadas, pré-ordenadas, um homem e uma mulher. Uma outra discussão importantíssima, que eu queria voltar nela aqui, eu acho que é essencial, que é condicionante da participação parlamentar e do comportamento eleitoral dos nossos representantes, é o financiamento privado e especialmente o financiamento empresarial privado de campanhas. Pois é, porque essa é uma das propostas, essa é outra proposta da coalizão pela reforma política democrática, acabar com o financiamento privado nas eleições. Qual é a sua opinião a respeito disso, A minha opinião, eu sou absoluta e realmente favorável a que não exista mais no Brasil, por conta dessa história que estamos todos assistindo, né, da corrupção endêmica, continuada, histórica e permanente, porque ninguém acredita em sã consciência que uma empresa que financia um candidato faz isso porque ela está querendo, de fato, melhorar a qualidade da democracia no Brasil. Ela faz isso porque ela tem interesse que aquele candidato aprove pautas, projetos, leis que sejam favoráveis, né, àquela indústria, aquela empresa, aquele setor, né, da economia brasileira. Então, eu acho que a mistura do sistema político com o sistema econômico nessa direção, ela produziu e tem produzido e mantido uma lógica de corrupção endêmica no sistema político brasileiro. Professora Marlise, então, para a gente terminar esse nosso bate-papo, qual papel os docentes, os professores e a educação podem desempenhar nesse debate sobre a reforma política e a participação das mulheres? Então, Denise, eu acho que os professores e as professoras, né, têm um papel importantíssimo, né? Essa é uma discussão que não pode ficar reservada para lá a classe política discutir ou os intelectuais discutirem, né? A gente precisava fazer com que a população brasileira, de um modo mais universalizado, mais generalizado, discutisse a política no Brasil, discutisse como é que funciona o sistema político brasileiro, compreendesse as regras do sistema eleitoral e político brasileiro, para fazer suas críticas, né? Na medida em que, se de fato a gente fizer uma reforma política, né, eu gostaria de acreditar que a gente consiga, né, que o jogo político democrático brasileiro necessita, é premente, é urgente isso, que as pessoas se esclarecessem. Então, os professores têm um papel fundamental nesse esclarecimento. Certo. Professora Marlise Matos, muitíssimo obrigado pela sua participação e a gentileza da entrevista aqui pra gente. Prazer é todo nosso, uma honra. Confira agora a agenda da semana. Os professores das escolas privadas se reúnem hoje na sede do Simprominas, em Belo Horizonte, às 14 horas, para a Assembleia da Campanha Reivindicatória 2015. Em pauta está a avaliação das rodadas de negociação entre o Simpro e o Sinep-MG. Acompanhe as outras assembleias no site do Simprominas. No próximo dia 31 de março, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade vai exibir o longa Diário Perdido. A comédia dramática conta a história da jovem Audrey, que desvenda o mistério do desaparecimento da sua avó ao encontrar o diário dela. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.
Muito trabalho e pouco salário. Vamos mudar este quadro. Campanha reivindicatória dos professores de escolas particulares de Minas Gerais. Participe!